Olá pessoal, meu nome é João Paulo Cortez, eu sou ortopedista da Clínica Physic, especialista em cirurgia do joelho e trauma esportivo. Hoje vou falar para vocês sobre as lesões do menisco. Os meniscos são pequenas estruturas que ficam entre os ossos do joelho. Apesar de pequenas, elas são muito importantes para realizar qualquer tipo de movimento. Quem já teve uma lesão do menisco sabe disso, e quem não teve, é importante entender. Essas estruturas que ficam entre os ossos do fêmur e da tíbia são em formato de C, e são 2 meniscos em cada joelho. Nós temos um menisco que fica na região mais externa do corpo, chama menisco lateral, e nós temos um menisco que fica na região mais interna, no meio do corpo, que é chamado de menisco medial. Os meniscos são formados por uma estrutura de fibrocartilagem. É um tecido fibroso rico em colágeno, e essa estrutura permite que os meniscos possam realizar as suas importantes funções. A primeira e mais conhecida é a absorção de impacto, a absorção de choque. Acontece quando a gente realiza todo tipo de movimento, seja desde um salto, a gente está realizando, durante uma corrida também, ou mesmo durante uma caminhada, quando a gente está estendendo, está fletindo o joelho, e principalmente quando a gente está fazendo atividades com muita flexão do joelho, como um agachamento durante um crossfit, por exemplo. Outra importante função é a estabilização. Os meniscos são estabilizadores secundários, eles ajudam, eles são bem importantes nessa parte também, em relação a manter o joelho estável. A articulação do joelho é formada pelo fêmur, que tem essas bolas, e a tíbia, que possui essa superfície plana. Então, de certa forma, seria uma superfície instável. Os ligamentos ajudam a manter a estabilidade, e os meniscos, pelo seu formato, eles têm esse formato circular, eles ajudam também a manter esses côndilos, que são essas bolas do fêmur, na sua posição, fazendo com que o fêmur acompanhe o movimento da tíbia, ajudando na sua estabilidade. A terceira função seria a proteção. O menisco, ao manter a estabilidade, absorver o impacto, acaba ajudando na proteção da cartilagem, esse tecido que recobre o osso. Outra importantíssima função é a propriocepção. Essa função, a propriocepção, significa uma percepção que você tem quando realiza alguns movimentos, de forma que quando você não está olhando para o chão, mas muda de superfície, sai de uma superfície que é mais lisa para outra mais escorregadia, você muda o seu movimento, porque o seu joelho percebe. O menisco tem algumas estruturas nervosas ao seu redor que fazem você perceber, ter essa sensação de mudança de superfície, e ajuda que você tenha uma modificação, uma mudança do seu movimento, evitando que você tenha uma lesão ou uma entorse. Outra função importante é a nutrição. Os meniscos também ajudam na troca de nutrientes dentro da articulação, mantendo a articulação mais saudável. Ao realizar suas funções, como qualquer tecido, o menisco pode se lesionar também. Então, o menisco nos auxilia a absorver o impacto, a manter o fêmur sobre a tíbia durante os movimentos, tanto quando a gente flete como a gente faz movimentos de rotação do corpo também. Então, durante essas atividades, os meniscos podem acabar se lesionando. Isso pode acontecer durante um trauma. Você fez um agachamento, durante esse agachamento teve um giro do corpo muito rápido, de forma brusca, isso pode causar uma lesão. Você teve um salto, uma série de saltos de forma rápida, e o menisco teve que absorver mais impacto do que estava preparado, isso também pode ocorrer uma lesão. Ou quando você tem uma lesão ligamentar, o ligamento se rompe, por exemplo, a estabilidade fornecida pelo menisco acaba sendo mais exigida. Isso pode causar uma lesão nos meniscos também. Com a maioria das doenças, nós conversamos com o paciente, procurando entender o que aconteceu, o que vem causando a dor no joelho, através da história, se houve um trauma, ou se o paciente já vinha usando o menisco há muito tempo, se o paciente percebe que a dor aconteceu depois de estar mais velho, é relacionado ao envelhecimento. Isso vai nos guiar qual tipo de lesão que o paciente tem. Além disso, a gente vai ter que lançar mão dos exames físicos, que são os exames que a gente faz durante a consulta. O menisco apresenta mais de 20 tipos de exames no seu diagnóstico que já são descritos na literatura médica. A gente tem várias formas de perceber se a dor do paciente é mesmo relacionada
a lesão do menisco, entender a localização do menisco, sendo um menisco mais externo, lateral, no menisco medial, que é mais interno. E na maioria das vezes a gente precisa de um exame complementar, que é a ressonância magnética. O exame de imagem da ressonância magnética, ela consegue mostrar para a gente uma melhor acurácia se há mesmo uma lesão e qual o tipo de lesão do menisco. Normalmente, os ortopedistas não classificam a lesão do menisco por grau. Eles classificam pelo tipo de lesão, a lesão aguda e a lesão degenerativa. Essa classificação é importante, pois nos ajuda a definir o tratamento. Muitas vezes a lesão aguda, que é aquela que ocorre do paciente jovem, praticante de esporte, ela acaba precisando mesmo do tratamento cirúrgico. Enquanto as lesões degenerativas normalmente não precisam de cirurgia. Outra forma de classificar as lesões dos meniscos é pelo tipo em relação à localização. Nós temos alguns tipos bem clássicos, como a lesão alça de balde. A alça de balde acontece quando a lesão ela vai percorrendo toda uma distância do menisco e a parte interna do menisco fica solta, com esse formato, fazendo um formato de alça. Daí nós chamamos de lesão por alça de balde. Há também uma lesão chamada de flap meniscal, no qual uma parte do menisco, como se fosse um flap, um braço, às vezes parece um bico de papagaio, ele fica solto também. Há uma ruptura do menisco, essa parte fica solta. Algumas lesões dependem também da região. Pode ser uma lesão no corno anterior, uma lesão no corno posterior, que isso é relacionado à anatomia meniscal. Há lesões também relacionadas à localização, como lesões da raiz do menisco. Como mostrei, o menisco tem esse formato em C e ele tem uma raiz que fica na parte da frente, que é anterior, e uma raiz na parte posterior. Isso ajuda bastante na comunicação técnica entre os médicos, mas o paciente acaba não entendendo bem. Para o paciente, seria melhor entender o que eu vou explicar agora, que é uma classificação em que a gente divide as lesões em estáveis e as lesões instáveis. As lesões estáveis, elas normalmente não precisam de cirurgia. São algumas lesões que acontecem nos meniscos, mas com que os meniscos, mesmo lesionados, ficam no mesmo lugar. Ou seja, eles acabam não se movimentando mesmo estando lesionados. Muitas das lesões degenerativas são assim. São lesões que ocorrem, a gente encontra lá na ressonância, mas ela não está estável, ela não faz o menisco sair do seu lugar. Algumas lesões, como a alça de balde, fazem com que uma parte do menisco saia da sua região e vá para outra região do joelho. Então ele começa a ocupar uma região do joelho, atrapalhando o movimento. Esse tipo de lesão estável pode causar um bloqueio articular. As lesões instáveis, na sua maioria, precisam de tratamento cirúrgico. Por isso que essa classificação é importante. Os pacientes conseguem entender melhor. Quando o menisco está saindo do seu lugar, ele não está mais lá paradinho, ele vai ter uma dificuldade grande para cicatrizar. O menisco é uma estrutura que não tem uma vascularização boa, a vascularização é limitada, já não chega uma boa quantidade de substâncias para cicatrização, e se essa estrutura ficar saindo do lugar, ela não vai conseguir cicatrizar bem. O tratamento basicamente é dividido em conservador ou tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico e conservador ele é muito importante e acontece na maioria das lesões, principalmente as estáveis, como eu já expliquei. Importante entender que essa lesão do menisco aconteceu por alguma causa. Você deve ter sobrecarregado um pouco do joelho, a sua atividade deve fazer alguns movimentos que podem machucar os meniscos. Então é importante ter um treinamento, uma orientação, um acompanhamento com a fisioterapia, para que você não só tenha melhora da dor, seja feita analgesia, como o fisioterapeuta também te oriente como executar melhor os movimentos de forma que você não sobrecarregue mais esse menisco. A lesão estável do menisco, ela pode cicatrizar. Ou muitas vezes, mesmo sem cicatrizar, você pode conviver com ela sem ter dor nenhuma. Mas para isso, precisa ter essa orientação, essa adaptação e essa melhora do seu movimento. Muitas vezes isso é suficiente. Outras lesões, como eu expliquei, principalmente as instáveis, ou aquela que parecia ser estável, mas continua doendo muito, ela pode precisar do tratamento cirúrgico. Inicialmente, alguns anos atrás, a gente tinha uma opção praticamente única, que seria retirar o tecido machucado. Era feita uma cirurgia em que o tecido que estava lesionado ele era retirado. Isso chama meniscectomia total. O que acontece é que, como eu te expliquei, o menisco tem muitas funções importantes. Mas antigamente não se tinha certeza dessas funções. Então achava-se que, tirando o tecido doente,
o paciente não sentiria mais dor e viveria bem para o resto da sua vida. Só que os estudos mostraram que esses pacientes sem meniscos desenvolviam artrose, porque não tinham mais aquela absorção de impacto, nem aquela estabilidade, nem as outras funções que o menisco fazia. Então acabamos optando, evoluímos para a meniscectomia parcial, em que a gente retira apenas a parte lesionada do menisco. Então, retirando uma parte menor do menisco, o paciente vai continuar com uma boa parte dele e não vai sofrer tanto como sofria antes com a perda total desse menisco. Acaba sendo uma boa opção às vezes, mas a melhor opção que nós temos hoje é reparar o menisco, que é chamada de sutura meniscal. Através da sutura meniscal, nós conseguimos manter o menisco íntegro, sem retirar nenhuma parte dele. Então, esse tipo de tratamento acaba sendo o tratamento de escolha e o melhor tratamento que nós temos no momento. A sutura meniscal ela é feita através da artroscopia, que é aquela cirurgia do joelho, muita gente já conhece, em que a gente faz um furo, coloca uma câmara, com outro furo a gente consegue colocar as ferramentas, são ferramentas bem pequenas, que permitem que a gente consiga, tanto através da câmara, visualizar a lesão meniscal e através do espaço, dos outros espaços, dos outros cortes, a gente consegue utilizar os instrumentos. Esses aqui são chamados kits de suturas meniscais all inside, que significa tudo dentro, ou seja, a gente faz todo o procedimento dentro do joelho, você tem que fazer um corte para ver de fora como foi costurada essa lesão. Ou seja, a gente consegue colocar a câmera lá dentro, a gente vê, e através desses instrumentais, a gente consegue fazer a sutura ou a costura da lesão do menisco. São instrumentais bem pequenos para que não ocorra nenhuma lesão das outras estruturas que não estão lesionadas. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para conseguir manter o menisco íntegro com todo o seu tamanho, para que a gente não tenha os problemas relacionados à retirada de parte do tecido, de todo o tecido meniscal, causando problemas como degeneração, como artrose do joelho, antes do que deveria ocorrer. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por acompanhar nosso vídeo e acompanhar o nosso canal. Meu nome é João Paulo Cortez, espero você no próximo Opinião de Ortopedista.